Uma pequena cruz foi colocada por Sir Edmund Hillary, o primeiro homem a conquistar o topo da montanha, enterrada na neve e no gelo do cume do Monte Everest. Agora, muitos de vocês são muito religiosos e têm uma cruz gravada em suas Bíblias ou a usam ao redor do pescoço. E a pergunta que quero fazer a vocês nesta noite é esta: o que a cruz significa para você? Porque todas as igrejas católicas e todas as igrejas protestantes têm uma cruz. Esta é a única coisa em que todos concordamos: a cruz. Todo o mundo cristão olha para a cruz. Porque Paulo disse que ele se gloriava nela mais do que em qualquer outra coisa no mundo. Paulo poderia ter se gloriado em sua educação. Ele era um dos homens mais instruídos de sua época. Poderia ter se gloriado na sua capacidade de falar várias línguas, pois era fluente em várias. Poderia ter se gloriado no fato de ser cidadão romano, mas não o fez. Ou poderia ter se gloriado em certas coisas sobre Jesus Cristo, além da cruz. Seu nascimento miraculoso e espetacular, nascido de uma Virgem Maria, ou o grande ensinamento de Cristo. Mesmo hoje, educadores dizem que nunca houve um professor como Jesus Cristo. Ou sua grande obra social, sua compaixão pelos pobres e necessitados, sua preocupação com os famintos e os doentes, sua incrível ressurreição dos mortos, sua futura glória quando ele vier a governar o mundo e estabelecer o seu reino. Ele poderia ter se gloriado em qualquer uma dessas coisas, mas ele disse: não, eu me glorio somente na cruz. E ele disse: Deus me livre de me gloriar em qualquer outra coisa além da cruz. Mas por quê? Bem, quero que você pense por um momento e olhe para aquela cruz. Era a mais cruel de todas as punições, pois as vítimas às vezes ficavam penduradas ali por vários dias, levando dias para morrer. E nessa ocasião, estavam crucificando 3 pessoas, 2 ladrões, assassinos, e Jesus no meio deles. Os soldados entraram na casa da guarda e trouxeram Jesus com os outros 2 condenados. Eles foram açoitados 33 ou 39 vezes nas costas nuas, com tiras de couro com pedaços de aço nas pontas. Uma coroa de espinhos foi colocada sobre a testa de Jesus. Colocaram uma cruz sobre suas costas. A procissão começou. Jerusalém estava com uma atmosfera quase de carnaval naquela época. E a procissão passou pelas ruas principais para que todos vissem o criminoso e fossem alertados de um destino semelhante caso quebrassem as leis de Roma. Uma grande multidão seguia. Apenas alguns amigos de Jesus estavam ali acompanhando. E Jesus enfraqueceu pela perda de sangue e caiu. Então, Simão de Cirene, um africano, ajudou-o a carregar a cruz. Os soldados seguiram rápida e metodicamente sua tarefa de cravar os pregos nas mãos e o espeto nos pés de Jesus. A multidão rodeava zombando: salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. Eles riam, zombavam e faziam pouco dele. Desça, faça só mais um milagre, diziam, mas ele não fez. Ele permaneceu ali. E você sabe por que ele ficou ali? Por você. Porque ele amava você. Porque veja, somente em Jesus Cristo podemos encontrar o perdão dos pecados. Ele estava carregando nossos pecados na cruz. As pessoas me perguntam constantemente, ao escreverem para mim: há alguma esperança para mim? Cristo pode me salvar? Prostitutas, alcoólatras, ladrões, assassinos, prisioneiros, pessoas cheias de preconceito racial, pessoas que têm em seus corações o antissemitismo. Há esperança para mim? Pessoas que cometeram muitas coisas más, tanto publicamente quanto em particular. Há esperança para mim? Um bispo de uma igreja em outro país veio até mim certa vez, já faz alguns anos, e me disse que não acreditava que estava salvo. Ele disse: estudei teologia na Inglaterra. Sou bispo há tantos anos. E ele me disse quantos anos. Mas ele disse: tenho tantas dúvidas, tantas incertezas
sobre se meus pecados estão perdoados e se estou indo para o céu. E ele me disse: vim até você para pedir que ore por mim e ore comigo. E muito simplesmente, eu falei com ele como se ele fosse uma criança pequena, como se nunca tivesse ouvido o Evangelho antes. Lágrimas começaram a correr por seu rosto. Conheço um homem em St. Louis, pastor de uma grande igreja, que foi convertido a Cristo enquanto pregava. Ele nunca havia conhecido Cristo e, de repente, o Espírito de Deus falou com ele. Conheço um homem aqui em Boston, pastor de uma igreja que estava morrendo, que tinha uma educação brilhante em um dos grandes seminários teológicos daqui. E sua pequena filha adoeceu, e ele pensou que ela estava morrendo. Ele disse: Senhor, se tu levantares minha filha, a partir de agora voltarei-me para a Bíblia e pregarei nada além da Bíblia, e aceitarei tua palavra como a palavra de fé. E foi o que aconteceu. Dentro de um ano, sua igreja estava lotada. Hoje, ele é pastor de uma grande igreja na Flórida. Alguns de vocês o conhecem. Paulo se gloriava na cruz, porque ela é o único caminho para a salvação. Nada mais pode salvar. A cruz é o único caminho. A Bíblia diz que existe um caminho. Há outros caminhos para a salvação. Ensinam muitos mestres que parecem corretos, mas que no final levam à morte. Há apenas um caminho, pela cruz. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas não gostam de falar sobre a cruz ou sobre a exclusividade da salvação. Gostamos de pensar que existem muitos caminhos, existem muitos modos de adorar, muitas formas de orar, e Deus ouve as orações de todas as pessoas ao redor do mundo. Qualquer pessoa que clamar pelo nome do Senhor será ouvida. Mas há apenas um caminho delineado na Bíblia, e eu, como ministro do Evangelho, devo declarar a vocês o que o apóstolo Pedro disse. Não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não disse isso, foi Jesus quem disse. Jesus disse, como já citei: Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Perceba que ele diz que é difícil. Não é fácil seguir a Cristo. Há um preço a ser pago. Ele disse: se você não está disposto a negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não pode ser meu seguidor. Veja, gostaríamos de algo barato e fácil. Suas exigências eram tão altas que muitas pessoas recusaram-se a segui-lo adiante. Elas iam até certo ponto e depois se afastavam, porque um dia ele se virou para a multidão e disse: Contem o custo, contem o custo. Se você me seguir, isso significa que eu me tornarei o Senhor da sua vida. Se você me seguir, isso significa que você se tornará meu aprendiz, meu discípulo, e deve obedecer aos meus mandamentos. Você deve amar seu próximo como a si mesmo, se me seguir. Se me seguir, deve se preocupar com as necessidades do mundo. Se você me seguir, deve estar disposto a carregar sua cruz. Eu vou para a cruz. Serei executado. Isso significa que você deve estar disposto a voltar para a sua escola, para a sua casa, para o seu bairro e dizer às pessoas que você conhece a Cristo e permitir que elas vejam Cristo em você. Isso não será fácil, mas se você fizer isso, Ele estará com você. Ele não nos pede para vivermos a vida cristã sozinhos. Eu não consigo viver a vida cristã. Serei honesto com você. Eu não consigo. Mas Cristo pode vivê-la através de mim, se eu permitir. E Ele pode produzir o fruto do Espírito. Ele pode me dar um amor, uma alegria e uma paz que nunca encontrarei em nenhum outro lugar deste mundo.
Ele pode me dar a certeza da vida eterna. Jesus também nos advertiu de que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas obras maravilhosas? E então ele dirá: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, você pode ir à igreja, pode ser uma pessoa boa, e talvez nunca realmente conhecer a Cristo. Conheço muitas pessoas que vivem vidas morais e são agnósticas ou até ateias. Chega um ponto, um momento em algum lugar, em que você deve receber Cristo em seu coração. Paulo se gloriava na cruz porque ela expressa a profundidade do pecado, porque mostra o amor de Deus, porque é o único caminho para a salvação. E por fim, porque ele sabia que a cruz trazia uma nova dinâmica para a vida. Uma vez que você esteve na cruz, você nunca mais será o mesmo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, diz a Escritura. Você nunca será o mesmo depois que vier a Cristo. Lembro-me da noite em que vim a Cristo. Eu estava com cerca de 300 ou 400 outras pessoas e fiz meu compromisso com Cristo. E enquanto estava ali, senti-me um tolo. Pensei em me virar e voltar. Uma mulher ao meu lado estava chorando e eu não tinha lágrimas. Não sentia nenhuma emoção, exceto o medo de estar em pé diante de tantas pessoas. Mas fui para casa naquela noite e lembro-me de que era uma noite de luar. Vivíamos em uma fazenda e eu olhei através do campo e da floresta e soube que algo tinha acontecido comigo naquela noite. No dia seguinte, se você tivesse me perguntado o que havia acontecido comigo, eu não saberia explicar. Agora eu sei. Aquele primeiro passo foi tão fraco, e minha fé era tão fraca, e eu tinha tantas dúvidas. Mas, que coisa incrível! A transformação que começou a agir em minha vida ao longo do tempo foi tremenda. E ainda está agindo, ainda está crescendo, e eu ainda estou aprendendo. E fica melhor a cada dia. E em quinto lugar, é uma motivação para o serviço. Uma motivação para o serviço. Você viu a Madre Teresa recebendo aquele prêmio? E então ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E ao perguntarem a ele sobre isso, ele disse que era fruto da pregação evangélica de seu pai. Eu conhecia seu pai e conheci Martin Luther King, é claro. E seu pai sempre pregou o evangelho e acreditava na cruz, assim como Martin Luther King Jr. Você conhece a Cristo? A cruz é uma motivação para o serviço. O que motiva você? A sair e ajudar os famintos, os pobres e os oprimidos? Meu filho passa boa parte do seu tempo no terceiro mundo, ajudando os pobres e os necessitados, indo a pequenos dispensários e hospitais, enviando médicos para ajudar essas pessoas. Ele estava em um desses barcos no Mar da China, ajudando a resgatar refugiados há alguns anos. O que o motiva? Por que ele vai para algum lugar na África, ou para a Nova Guiné, ou percorre a Índia ou Bangladesh, ou alguns desses lugares para tentar ajudar? Porque ele ama a Cristo. É Cristo que o motiva. O que motiva você? Ou você sequer tem alguma motivação para ajudar os outros? Paulo se gloriava na cruz porque sabia que ela garantia uma vida futura. A cruz foi seguida pela ressurreição, pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E a Escritura nos diz, em um grandioso hino no livro de Apocalipse, capítulo 5, e cantaram um novo cântico dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus
fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Que futuro glorioso temos por causa da cruz. Alguns de vocês estão assistindo pela televisão. Pegue o telefone, ligue para o número que está aí agora, fale com a pessoa e conte sua necessidade. Compartilhe com ela e ela falará com você. Você pode encontrar a Cristo hoje à noite, ou encontrar ajuda para seu problema ou sua necessidade, seja qual for. Agora, qual foi a atitude da multidão que estava lá naquele dia? Cristo morrendo na cruz. Primeiro havia a atitude de apatia. Sentados, eles o observavam ali. Isso é indiferença. Muitos estão aqui esta noite completamente indiferentes ao que estou dizendo e ao Evangelho. As zombarias, os abusos e as atrocidades daquela antiga multidão pagã foram menos dolorosas para Cristo do que ver, ao longo de todos esses anos, a indiferença que persiste. Aqui na Nova Inglaterra, não há lugar no mundo que tenha recebido mais do Evangelho ao longo de sua história do que vocês. Quantos hoje são indiferentes? A quem muito é dado, muito será exigido. Entenda que será exigido mais de você, que tem tido o Evangelho por tantos anos, com tantas Bíblias, tantas igrejas, e agora com a televisão e o rádio, do que das pessoas na China ou em outros países onde o Evangelho não é tão livremente disponível quanto temos hoje. Depois, há a atitude do cético e do cínico. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Há céticos aqui esta noite, eu sei disso. Muitos céticos já vieram às reuniões e tiveram suas vidas transformadas. Lembro-me de um grande cientista da Universidade de Minnesota que veio, cético. Mas 3 dias após aquele serviço, encontrou Cristo e se tornou um maravilhoso professor da Bíblia na própria universidade. E então, há a atitude que salva. Estavam junto à cruz de Jesus Maria, sua mãe, Maria, a irmã de sua mãe, e Maria Madalena. E havia a atitude do centurião que declarou: verdadeiramente, este é o Filho do Deus vivo. Minha esposa nasceu e foi criada na China. Em chinês, a palavra venha é escrita com 3 caracteres, cada um representando uma cruz com uma pessoa nela. Estamos traduzindo hoje à noite para o chinês, tanto o mandarim quanto o cantonês. A cruz, em todas as línguas, significa: venha para a cruz, encontre a salvação. Venha para a cruz e encontre a paz. Venha para a cruz e encontre o perdão. Venha é o convite de toda a Bíblia. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venha para a cruz. Estou pedindo a você esta noite para vir à cruz. Você pode perguntar: o que eu preciso fazer? 3 coisas. Cristo pagou o preço na cruz. Ele ressuscitou dos mortos. Esse é o coração do que chamamos de boas novas, o Evangelho. As boas novas são que Deus ama você. Ele deu seu Filho para morrer por você. Ele perdoará seus pecados e lhe dará a vida eterna esta noite. Você não precisa esperar até amanhã. Esta noite. Isso é o Evangelho, mas você precisa recebê-lo. Como você o recebe? Primeiro, arrependendo-se do pecado. Isso significa virar, mudar seu pensamento, mudar sua mente, mudar sua atitude e seu modo de viver. Deixe que Cristo assuma o controle de sua vida. Isso é arrependimento, dizer a Deus: pequei e estou arrependido. Perdoa-me. Isso é arrependimento. Mas então, você deve recebê-lo pela fé. E essa palavra fé pode ser um obstáculo para você. A fé significa que você se entrega totalmente a Cristo. Assim como estou em pé neste palco, com meu corpo comprometido com este palco,
você deve se comprometer totalmente com Cristo. Toda a sua esperança está nele e somente nele. Ele se torna aquele em quem você confia totalmente e completamente para a sua salvação. Certa vez, um pastor estava pregando sobre o ladrão na cruz, e um homem da congregação gritou: "E quanto ao ladrão na cruz?" E o pastor rapidamente respondeu: "Qual ladrão? Pois veja, um morreu perdido, e o outro morreu salvo. E essa é a única história de arrependimento de última hora em toda a Bíblia. Então, é melhor você não esperar. A Bíblia diz: hoje é o dia da salvação, agora é o tempo aceitável." Em nenhuma parte da Bíblia há a promessa de um amanhã. E Jesus disse que você deve fazer isso publicamente. Ele disse: "Se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus." É por isso que peço às pessoas para virem à frente publicamente. Veja, vir à frente não salva você, mas é um símbolo de uma decisão interior que você está tomando em seu coração. Você está vindo e ficando de pé com Cristo na cruz, dizendo: "Ao vir, eu me arrependo do pecado. Eu quero uma mudança. Eu quero seu perdão. Eu quero uma nova vida." Agora vou pedir que você se levante de onde está sentado e faça o que vimos milhares de pessoas fazerem por toda a Nova Inglaterra. Vou pedir que venha e fique em frente a esta plataforma e diga ao vir: "Quero o perdão dos pecados. Quero sair deste estádio com a certeza de que Cristo me perdoou e de que estou indo para o céu." Se você tem dúvidas, não saia deste estádio sem resolvê-las, pois talvez nunca mais tenha um momento em que seu coração esteja tão próximo do reino de Deus. Você não está aqui por acaso. Eu acredito que está aqui pela providência de Deus. Levante-se e venha agora. Estamos esperando por você. 100 de vocês, rapidamente. Vou pedir que ninguém deixe o estádio. Este é um momento muito sagrado e santo, e que todos estejam em uma atitude de oração. Levante-se e venha fazer esse compromisso. Você vê aquele número na tela? Vocês que estão assistindo pela televisão podem ver aqui em Boston, Massachusetts, centenas de pessoas vindo para se comprometer com Jesus Cristo. Você pode fazer o seu compromisso onde está. Basta dizer sim a Cristo. Pegue o telefone e ligue para o número que está aí. Que Deus o abençoe e não se esqueça de ir à igreja no próximo domingo. Então, há um versículo peculiar, um dos menores da Bíblia, lá em Lucas 17:32, começando no versículo 28. Ele diz:
Da mesma forma que foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo seus bens em casa, não desça para os levar, e quem estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse é o meu texto para esta noite. Lembrai-vos da mulher de Ló. Agora, por que Jesus diria algo assim? Que coisa estranha para ele dizer. Lembrai-vos da mulher de Ló. E então, em 2 Pedro, no 3º capítulo, a Escritura diz: o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E você pode perguntar: Billy, você acha que essas coisas vão acontecer? Bem, vamos voltar e estudar o porquê de Jesus ter dito: lembrai-vos da mulher de Ló. Tudo começou com Abraão. Abraão foi chamado por Deus. Ele era amigo de Deus. Ele foi um grande homem de Deus. Ele era um grande homem de fé. E quando Deus lhe disse certa vez para levar seu único filho Isaque e oferecê-lo no Monte Moriá como sacrifício, Abraão obedeceu. Ele estava prestes a sacrificá-lo quando Deus parou sua mão no ar, no momento em que a faca estava prestes a descer. Deus o estava testando para ver o quanto Abraão realmente amava e obedecia a ele. Abraão viajou por todo o Oriente Médio. Começou em Ur, próximo de onde atualmente ocorreu a guerra entre o Iraque e o Irã. Depois foi para Harã com seu pai, Terá, seguiu para Canaã, desceu ao Egito, retornou a Betel e continuou indo e vindo por todo o Oriente Médio. Ele se tornou muito rico, possuindo grandes rebanhos de gado e ovelhas. Abraão tinha consigo seu sobrinho Ló, e sua esposa se chamava Sara. Mas há um perigo nos bens e na prosperidade. Abraão se tornou rico, e a prosperidade frequentemente traz pobreza espiritual. Abraão cometeu alguns pecados diante do Senhor, mas corrigiu suas falhas, confessou seus erros, e Deus o perdoou. A Escritura diz em Eclesiastes 6, há um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada falta à sua alma. E Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora, quem são os ricos? As pessoas que vivem na Europa, na América, no Reino Unido, na Irlanda ou nessa parte do mundo são consideradas ricas, se comparadas com os padrões de muitos outros países. Mesmo que tenhamos roupas para vestir e sapatos para calçar, já somos considerados ricos. E Jesus disse que será muito difícil para uma pessoa rica entrar no céu. Por quê? Por causa de todas as tentações e perigos que a riqueza traz. Agora, Ló também se tornou rico. Abraão era rico e Ló também. Eles decidiram se separar porque seus servos estavam brigando entre si. Abraão disse, Ló, se você quiser ir para a direita, vá, eu irei para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu irei para a direita. Você escolhe. Então, Ló olhou para o vale e viu as bem irrigadas planícies do Jordão. Ele também viu Sodoma, e sua esposa e família provavelmente o incentivaram. Então ele escolheu ir para Sodoma. Sodoma, uma cidade perversa. Imagine tudo o que vem à sua mente quando você pensa em Wall Street, Las Vegas, Soho em Londres, a Reeperbahn em Hamburgo ou o bairro da Luz Vermelha de Amsterdã. Reúna tudo isso em uma só imagem e você terá o que Sodoma era naquela época. Ezequiel, o profeta, certa vez disse, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, o orgulho. Sodoma era muito orgulhosa. Eles excluíram Deus. Estavam orgulhosos de si mesmos e das coisas que haviam feito. E então, diz o texto, estavam cheios de pão e com abundância de ociosidade, tanto ela
como suas filhas. Em outras palavras, tinham tudo o que precisavam para viver com lazer e conforto. No entanto, não fortaleceram a mão dos pobres e necessitados. Ignoraram os pobres, os necessitados e os oprimidos do mundo. Muitas vezes, nós também ignoramos os necessitados. Ignoramos pessoas de outras raças. Ignoramos aqueles que sofrem com a fome na África. Ou talvez não os ignoremos completamente, mas não fazemos o suficiente. Não tanto quanto poderíamos fazer. E Deus vai nos responsabilizar por isso. Eles eram altivos e cometeram abominações diante de Deus. Em outras palavras, eram orgulhosos, soberbos, ricos. Tinham tudo, mas negligenciaram os pobres e os oprimidos do mundo. E Deus disse: o julgamento virá. Em Lucas 17, como lemos, como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ouçam isso, assim será. Será como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma. Assim também serão os dias que antecederão a volta de Cristo. Sim, eu acredito que a Bíblia ensina, em mais de 300 lugares no Novo Testamento, que Jesus Cristo voltará. Essa é a esperança que pulsa no coração de todo verdadeiro crente. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele está à direita de Deus Pai, e Ele voltará. Agora não me perguntem quando, porque eu não sei. Ele disse aos discípulos: não tentem adivinhar o dia ou a hora. Não especulem. Nós não sabemos, mas Ele nos deixou certos sinais. E ao que parece, esses sinais estão se alinhando, talvez pela primeira vez na história, desde que Ele os mencionou. Todos os sinais parecem estar presentes, indicando que a vinda do Senhor está próxima. Não sabemos com certeza, mas parece que sim. Porque uma das coisas que ele disse foi que o Oriente Médio estaria em turbulência. Ele falou sobre pestilências. Vejam tudo o que está acontecendo com as pestilências. Ele disse que o mundo inteiro estaria em tumulto. Observem o terrorismo no mundo, os enormes investimentos em armas e exércitos ao redor do globo. Todas essas coisas, ele disse, são sinais de que a vinda do Senhor está próxima. Porque veja, o mundo se destruiria se Deus não interviesse. Mas acredito que a Bíblia ensina que Deus tem outros planos para a humanidade. Eu acredito que Cristo voltará e que o reino de Deus triunfará. E aqueles de nós que conhecem a Cristo e têm o reino de Deus dentro de si, reinaremos com Cristo. Estou ansioso por aquele dia em que Ele voltará. Ele disse: 2 estarão numa cama, um será levado e o outro será deixado. 2 podem estar voando em um avião, um será levado e o outro deixado. O caminho para o Armagedon é semelhante ao caminho para a destruição de Sodoma, disse Jesus. Agora observe, eles tinham uma falsa sensação de segurança. Nós também temos uma falsa sensação de segurança. Confiamos em nossa força econômica e em nosso poderio militar. Tudo isso pode desaparecer num instante. Isaías, no capítulo 31, versículo 1, diz: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos e colocam sua esperança em carros de guerra, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Eles não olham para Deus. Nós não buscamos ao Senhor. Confiamos em outras coisas, em nossos dólares e libras, em nosso poder militar. Mas essas coisas não nos salvarão. Precisamos de Deus. Precisamos buscar ao Senhor. É isso que Isaías estava dizendo. Além da falsa sensação de segurança, eles estavam envolvidos em prazeres pecaminosos. Haviam se tornado insaciáveis. Nós também somos assim. E a Bíblia adverte: o triunfo dos ímpios é curto, e a alegria do hipócrita dura apenas um momento. É apenas um momento no tempo. A Bíblia diz em Provérbios 14: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Parece certo seguir por esse caminho, mas o fim é a morte.
Deus diz: até mesmo no riso, o coração sente dor, e a alegria pode terminar em tristeza. Mesmo quando você ri, às vezes não sente tristeza? E quando você lê os jornais ou assiste ao noticiário, com todos os assassinatos e atrocidades que estão acontecendo, você se pergunta: como isso pode estar acontecendo? A Escritura diz que o povo de Sodoma estava ocupado demais para Deus. Estavam ocupados demais ganhando a vida e desfrutando seus prazeres para dedicar algum tempo a Deus. E assim somos nós. Não damos a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Deus não exige de nós um sistema legalista, mas Ele exige o primeiro lugar em nossas vidas. Ele quer ser o Senhor que se assenta no trono do seu coração, que controla e governa a sua vida. E foi por isso que Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz e derramar seu sangue, para que os nossos pecados fossem perdoados. Porque veja, o problema do mundo hoje pode ser resumido em uma palavra: pecado. E a Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Somos todos pecadores, nascemos no pecado. Somos pecadores por escolha e pecadores por prática. E esse pecado nos separa de Deus, de modo que não temos um senso de realização. Não conhecemos o propósito e o significado de nossas vidas. Você pode buscar prazeres e diversões, mas eles não satisfazem. Algo lá no fundo clama por algo mais. Esses prazeres não resolvem o problema do seu lar, não resolvem o problema do desemprego. Algo está fora de equilíbrio, algo está errado. Eles também eram culpados de idolatria. Idolatria. Esse é o pecado que Deus mais odeia. É também o pecado do mundo ocidental hoje. Na verdade, é o pecado do mundo inteiro. Romanos 1:25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram coisas criadas em lugar do Criador. Qualquer coisa em sua vida que ocupe o lugar de Deus, torna-se o seu Deus. Qualquer coisa que domine seus pensamentos e tome mais do seu tempo do que o Deus vivo, torna-se o seu Deus. Além disso, eles também eram culpados de perversão sexual. Uma das últimas direções que uma nação toma antes do julgamento costuma ser essa. Geralmente encontrada em sociedades abastadas. Não relações sexuais normais, mas perversões de vários tipos. Tentativas de encontrar novas maneiras de obter prazer através do sexo. Isso se torna uma ocupação em tempo integral para muitas pessoas. Basta ir a uma banca de revistas hoje e você verá uma infinidade de publicações dedicadas a isso, tentando encontrar algum novo ângulo, alguma nova abordagem. Agora, no meio de tudo isso, em Sodoma, vivia Ló. Ele havia escolhido Sodoma como seu lar, e as Escrituras dizem que ele era infeliz e estava atormentado. O problema de Ló era que ele tinha um pé no reino de Deus e o outro pé num mundo pecaminoso. Ele estava preso entre os dois. Ele não era feliz no mundo pecaminoso e também não era feliz no reino de Deus. E muitos de vocês são assim. Vocês frequentam a igreja, são membros de uma igreja, acreditam em Deus com a cabeça. Às vezes leem a Bíblia e têm uma aparência religiosa, mas lá no fundo sabem que seus corações pertencem ao mundo, ao cosmos, a este sistema mundano dominado pelo mal. Muitos de vocês têm uma herança cristã. Seus pais eram cristãos. Vocês aprenderam sobre a Bíblia na escola. Mas agora vocês são homens ou mulheres do mundo, ou jovens, mas nunca se sentem plenamente satisfeitos com seu relacionamento com Deus. Algo está errado, algo está faltando, algo está perdido. Vocês sabem o que é. Talvez nunca tenham nascido de novo. Talvez nunca tenham realmente recebido Cristo de forma total e completa como seu Senhor e Salvador. E nesta noite, nesta última noite dessa grande missão, esta é a sua noite de fazer esse compromisso. Nós temos esperança em Cristo. Nós temos algo a oferecer às pessoas. Um novo dia, um novo reino, um novo mundo. Um novo mundo está para nascer. Um novo céu e uma nova terra.
e nós faremos parte disso, porque estamos no seu reino. Jeremias chorou por Jerusalém, porque viu que o julgamento estava chegando, e ele foi chamado de o profeta chorão. Jesus chorou por Jerusalém 700 anos depois e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Agora o julgamento está vindo sobre ti. Deus avisou Sodoma. Ele enviou 2 mensageiros para alertá-los, mas a esposa de Ló não acreditou. Ló acreditou. Os mensageiros alertaram. A esposa de Ló foi avisada: não olhe para trás. Mas ela não creu. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, exatamente como tinha sido avisada. A ira de Deus foi derramada sobre Sodoma. A esposa de Ló, assim como Abraão, sabia que isso estava chegando. Abraão orou e disse: Senhor, se encontrares 50 pessoas justas em Sodoma, pouparás a cidade. Deus disse: sim. Abraão perguntou: e se forem 45, e 30, e 20, e 10? E Deus respondeu: sim. Mas não havia nem mesmo 10 pessoas justas, 10 pessoas totalmente comprometidas com Deus. Assim, o julgamento veio. Agora, qual é a lição que aprendemos com essa declaração? Lembrem-se da esposa de Ló. Por que Jesus disse isso? Primeiro, lembre-se de que ela era a esposa do sobrinho de Abraão. Ela viveu na tenda de Abraão muitas vezes e viu o poder de Deus. E a quem muito é dado, muito será exigido. Em segundo lugar, lembre-se do que um casamento errado pode causar. Ela era uma cananeia, e Deus havia proibido seu povo de se casar com essas tribos pagãs ao redor deles. Quantos homens e mulheres já foram destruídos por casar com a pessoa errada, que os influenciou de forma equivocada? Por isso é tão importante buscar a pessoa que Deus tem para você. Em terceiro lugar, acho que Jesus disse isso para que nos lembremos do pecado dela. Parece um pecado tão pequeno, mas representava algo muito mais profundo. Representava anos de incredulidade. Representava rebeldia contra Deus em muitas ocasiões. Deus, em sua misericórdia, estava dando a ela outra chance. E Deus disse: não olhe para trás, não olhe para Sodoma. Sodoma estava sob o controle do diabo, mas ela não conseguiu evitar. Seu coração ainda estava em Sodoma, mesmo enquanto escapava do julgamento. O pecado dela não parecia tão grande, apenas olhar para trás, mas algo mais profundo dentro dela a fez olhar para trás. E em quarto lugar, lembre-se de que ela estava quase salva. Eles estavam no portão de Zoar, a cidade de refúgio. Naquela época, as cidades de refúgio eram locais onde as pessoas podiam correr caso tivessem cometido um crime, como o homicídio, até que seus casos fossem resolvidos e eles tivessem um julgamento justo. Isso era necessário, porque a justiça muitas vezes era feita com linchamentos ou apedrejamentos instantâneos. Eles estavam bem na entrada de Zoar quando a esposa de Ló olhou para trás. E foi naquele momento que ela se transformou numa estátua de sal. Agora, a Bíblia diz que Agripa, o grande rei, ouviu Paulo pregar, e ele quase foi persuadido, mas ele endureceu seu coração. Muitos de vocês estão quase persuadidos de entregar sua vida a Cristo, mas vocês vão arriscar que podem fazer isso sem Ele. Alguns de vocês estão assim. E então, em quinto lugar, lembre-se de que ela foi oferecida salvação. Cristo é o lugar de salvação e refúgio. É na cruz onde Deus derramou o seu amor e onde nossos pecados foram levados por Cristo. Ele se fez pecado por nós, que não conhecíamos pecado. Ele levou os seus pecados e os meus pecados. Ele tomou o meu julgamento. Ele levou o inferno que eu merecia naquela cruz. E quando ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Foi porque Deus não estava olhando para ele. Deus não abandonou seu filho. Ele abandonou o pecado que ele se fez por sua causa. Ele levou o inferno que nós merecíamos.
Ela foi oferecida salvação. Ela poderia ter sido salva. Isso era o que estavam tentando fazer, levar ela ao lugar seguro. E então, em sexto lugar, lembre-se de que Deus nunca julga sem avisar. Ele sempre avisa. Tivemos uma inundação, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, que matou centenas de pessoas em Johnstown, na Pensilvânia, e eles foram de um lado para o outro no vale, avisando as pessoas de que a barragem tinha uma rachadura e que poderia quebrar a qualquer momento e pedindo para evacuarem. Mas as pessoas não evacuaram. A barragem quebrou uma noite e dezenas de pessoas perderam suas vidas. Mas eles haviam sido avisados. E então, em sétimo lugar, lembre-se de que quando Deus avisa, há perigo em adiar. As Escrituras dizem: prepara-te para encontrar com o teu Deus, não adie. Quem endurecer o coração, sendo muitas vezes repreendido, será subitamente cortado e sem remédio. Venha a Cristo enquanto você pode. Agora é o tempo aceito. Hoje é o dia da salvação. Eu vou pedir que você fuja para o lugar seguro. O único lugar seguro e seguro em todo esse mundo é na cruz de Cristo e no túmulo aberto. Eu vou pedir que você faça algo que vimos milhares de pessoas fazerem esta semana, aqui neste estádio e em outros auditórios pelo país. Eu vou pedir que você se levante do seu assento. Centenas de vocês se levantem do seu assento agora e venham ficar em frente a esta plataforma e digam: ao vir, eu quero ter certeza de que meus pecados estão perdoados e que eu vou para o céu. Eu quero ter certeza de que estou no reino de Deus. Levante-se e venha. Centenas de vocês. Ninguém saindo do estádio, por favor, neste momento santo, enquanto as pessoas já estão vindo aqui em Bramall Lane. Você sabe, na noite em que eu vim a Cristo, eles cantaram 2 músicas e eu vim no último verso da última música. E eu era líder na minha igreja, líder de jovens, e estou feliz que eles esperaram por mim. Nós vamos esperar por você. Deus está falando com você. Há uma voz pequena dentro de você que diz que você deve vir. Você vem. Você que está assistindo em outras partes do mundo, levante-se e muitas pessoas se ajoelham ao lado de seus televisores e fazem seus compromissos. Alguns fazem seu compromisso deitados na cama. Onde quer que você esteja, pode ser em um bar. Recebemos tantas cartas de pessoas que assistem à televisão em um bar e fazem seu compromisso, ou em um quarto de hotel. Se você estiver nos Estados Unidos ou no Canadá, pegue o telefone e ligue para o número na tela da sua televisão e faça esse tremendo compromisso com Cristo. Não deixe essa noite passar sem fazer o seu compromisso. Nós vamos esperar por você de todos os lugares, há muito tempo. Levante-se e venha. Esta é a maior decisão que você tomará em toda a sua vida. Naqueles dias, precisávamos caminhar para a escola cerca de 2 ou 3 quilômetros e voltar caminhando de tarde, depois que a escola acabava. E minha mãe tinha preparado um pequeno lanche para eu comer na hora do recreio. Ninguém me disse que haveria 2 intervalos. Então tivemos um intervalo, por volta das 10 ou 10h30,
para sairmos e nos alongarmos um pouco. E então, eu comi meu lanche muito rapidamente naquele momento. Bem, quando o horário do almoço chegou, às 12h30, eu não tinha mais nada para comer. Nunca esquecerei esse dia enquanto viver. Em outra ocasião, eu entrei no ônibus pelo lado errado, ou de alguma forma me confundi. Isso foi 4 anos depois. O diretor saiu e me puxou pela orelha. Acho que uma parte dela ainda está faltando. Mas há algum tempo, Bill Hybels disse em um de seus sermões que tantas mudanças estão acontecendo rapidamente que nem percebemos o quanto isso nos afeta. Ele disse que vivemos em uma era de sobrecarga de informação. Você e eu temos acesso a mais informações, dados, fatos, notícias e conhecimento do que qualquer pessoa na história. E a quantidade de informação no mundo está dobrando a cada 5 anos. Recebemos informações através de revistas e jornais e dizem que esquecemos até 80% em 24 horas. E praticamente tudo será esquecido quando alcançarmos a eternidade. Nicodemos, o homem de quem estávamos lendo na Bíblia, era um grande líder religioso, e ele veio de noite. Provavelmente ele tinha medo de críticas, ou desejava uma conversa privada com Jesus. Talvez esse fosse o único horário que Jesus poderia lhe dar. Ou talvez ele estivesse pensando em se comprometer de uma nova maneira. Muitos de vocês têm pensado há muito tempo sobre religião e cristianismo. Vivemos em um mundo revolucionário e em constante mudança. A capacidade moral do homem está ficando para trás em relação à sua capacidade tecnológica, o que pode significar desastre e catástrofe para toda a raça humana. Muitas pessoas sentem que algo está prestes a acontecer. Hoje, recebo mais perguntas sobre o fim do mundo do que em todo o resto do meu ministério reunido. As pessoas olham para o nosso mundo com toda a criminalidade e as manchetes gritando sobre assassinatos, e vemos a depravação moral em grande parte do nosso entretenimento. E nos perguntamos, estamos nos aproximando do fim? Estamos vivendo nos dias de Noé, como Jesus previu que viria um dia? Ouvi falar de um bêbado em Londres. Ele estava debaixo de um poste de luz, procurando sua carteira que tinha perdido. Alguém passou e perguntou, "Você a perdeu aqui?" Ele respondeu, "Não, foi cerca de meia quadra atrás." "Então por que não procura lá?" "Não há luzes lá," ele disse. Buscar é importante. Buscar propósito e significado é muito importante. Você tem propósito e significado na sua vida? Eu já contei várias vezes sobre o menino de 10 anos que foi até sua mãe e perguntou, "Mãe, como eu nasci?" E ela respondeu, "A cegonha trouxe você." Então ele foi até sua avó e perguntou, "Vovó, como você nasceu?" Ela disse, "A cegonha me trouxe." Ele perguntou, "E como minha mãe nasceu?" "Bem, a cegonha trouxe ela também." E ele precisava escrever uma redação para a escola sobre o nascimento. Ele escreveu em seu trabalho, "Não houve um nascimento natural em nossa família em 3 gerações." Nicodemos ficou surpreso e chocado quando Jesus se voltou para ele e disse, "Nicodemos, você precisa nascer de novo." Se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que estava roubando o povo de seu dinheiro, isso seria fácil de entender. Ou a mulher no poço, que já teve 5 maridos. Todos poderiam entender. O ladrão na cruz, culpado de roubo e violência, que implorou a Jesus dizendo, "Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." Ou a mulher pega em adultério, mas dizer isso a um líder religioso como Nicodemos surpreendeu a todos. Veja,
Nicodemos era um líder, ele era rico, ele era religioso. E mesmo assim, estava buscando a realidade, e é por isso que estava ali. Ele queria um preenchimento para a sua vida, algo que ele não havia encontrado em toda a sua religião. Deixe-me contar o quão religioso Nicodemos era. E vamos ver como você se compara. Ele jejuava 2 dias por semana. Passava 2 horas todos os dias em oração. Dava o dízimo de toda a sua renda. Era professor de teologia. Dedicava-se intensamente à sua religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, tudo isso não é suficiente. Você precisa nascer de novo. Por que Jesus disse isso? Jesus podia ver seu coração. Ele podia ver que Nicodemos tinha toda essa experiência religiosa exterior. Ele tinha todas as tradições da religião, como no musical Um Violinista no Telhado. Tradição, 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 é o que ele dizia. E temos tradições em nossa igreja e em todas as igrejas. Temos tradições e nos apegamos a elas. Mas tudo isso não é suficiente. Jesus disse: você precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Você precisa me conhecer como seu Senhor e Salvador pessoalmente. Você não pode depender das suas tradições. Você não pode depender da sua família. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, toda a sua religião não é suficiente. Por quê? O menininho apontou para isso quando disse: acho que eu simplesmente nasci errado. Sim, a Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci na iniquidade, o que causa mentira, engano, ódio, preconceito, ganância, injustiça, egoísmo, crueldade, tensões raciais. O que causa isso? O que causa a perversão? Jesus disse: o coração. Ele disse: mas o que sai da boca procede do coração e contamina a pessoa. Está em nossos corações. Nascemos com essa tendência para o pecado. E conforme envelhecemos, fazemos escolhas para pecar. Então nos tornamos pecadores por escolha. E depois nos tornamos pecadores por prática. Praticamos esse pecado. É uma doença pior que o câncer, pior que a AIDS. E o mundo inteiro está infectado. Você pode viver até os 70, 80, 90 ou 100 anos de idade. Mas seu espírito, sua alma, essa parte de você que viverá para sempre, seja no céu ou no inferno, essa parte está morta. Morta para Deus. E é pecaminosa. E é por isso que você precisa de perdão. É por isso que você precisa que Deus venha e o justifique. Você sabia que nesta noite, antes de sair daqui, você pode ser justificado diante de Deus como se nunca tivesse cometido um pecado? É disso que se trata a cruz. É disso que se trata a ressurreição. É disso que se trata o sangue de Cristo. Jesus veio para se entregar a você porque Ele o ama. E quando Ele morreu naquela cruz, Deus colocou todos os nossos pecados sobre Ele. Ele se tornou culpado de assassinato, de mentira, de adultério, de ganância. Todos os pecados que você e eu temos foram colocados sobre Ele. Ele fez isso voluntariamente porque Ele ama você. Deus ama você. Há muitas palavras usadas no Novo Testamento para pecado. Não vou tentar usá-las todas. Uma delas é desviar-se de um caminho reto. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Isaías disse: todos nós nos desviamos, cada um para o seu próprio caminho. Em Romanos 5 está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Portanto, uma mudança radical deve ocorrer antes de você poder entrar no céu, antes de ser aceito por Deus. E essa mudança pode acontecer hoje à noite. Para encontrar verdadeira realização, até mesmo nesta vida,
Essa mudança precisa ocorrer para ser aceitável a Deus. Essa mudança deve ocorrer. Agora, o que é esse novo nascimento? Quando Jesus disse, você precisa nascer de novo? Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Ele queria entender. Jesus indicou, e a Bíblia indica, que nunca entenderemos todas essas coisas. Nunca entenderemos todos os mistérios de Deus. Vemos pela fé. Nicodemos só conseguia ver o físico e o material, enquanto Jesus falava do espiritual. Quando Jesus disse, você precisa nascer de novo, ele não quis dizer que você vai herdar isso. Você não herda a salvação de seu pai ou de sua mãe. A Escritura diz em João 1:12, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu poderia nascer em uma garagem, mas isso não me faz um automóvel. Você pode nascer em um lar cristão, mas isso não faz de você um cristão. Tem que haver um momento na sua vida em que você toma sua própria decisão e faz sua própria escolha. E então, algumas pessoas pensam que podem chegar lá por meio de suas próprias obras, fazendo muitas coisas boas e grandes. Isso é maravilhoso. Continue fazendo-as, mas isso não salva sua alma. É um resultado da sua salvação. Em Tito 3:5 está escrito, não por obras de justiça que tenhamos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Você é salvo pela graça de Deus. Agora, graça significa favor imerecido. Graça significa algo que você não merece. Você não pode trabalhar por isso. Você não pode pagar por isso. É um presente de Deus. Você já recebeu esse presente? Você recebe esse presente pela fé e ele vem ao seu coração e transforma você. E você nasce de novo. Veja, o homem pecou em um ambiente perfeito. Nós tínhamos tudo. Adão e Eva tinham tudo. Eles nem precisavam de forças policiais, nem precisavam de governo, não precisavam de nada porque tinham tudo. Mas se rebelaram contra Deus. Pecaram contra Deus, e isso foi passado de geração em geração, até chegar a você e a mim, até que todos nós somos pecadores. Nascer de novo significa ser nascido na família de Deus. Em Ezequiel está escrito, também vos darei um novo coração e porei dentro de vós um novo espírito. Em Romanos, Paulo fala sobre isso como estar vivo dentre os mortos. Em 2 Coríntios, ele chama isso de ser uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Isso já aconteceu com você? Pedro disse que nos tornamos participantes da natureza divina. Que maravilhoso é se tornar participante da própria natureza de Deus. João chama isso de passar da morte para a vida. Você não está mais caminhando para a morte, destruição, inferno e julgamento. Você está caminhando para uma nova vida, uma vida eterna com Deus no céu. E você pode recebê-la hoje à noite. Bem, como esse novo nascimento acontece? Há um mistério nisso. A Bíblia diz, Jesus disse, o vento sopra onde quer. Eu não consigo ver o vento. Posso senti-lo. Posso ver os efeitos do vento. Mas não consigo ver o vento. O vento sopra onde quer. E há também uma analogia com o nascimento natural. Há a concepção. Apenas alguns segundos quando o espermatozoide e o óvulo se unem. Depois, há a gestação, que dura 9 meses, e então o nascimento acontece. E o trabalho de parto pode durar alguns minutos, ou talvez alguns dias. Como isso se torna uma analogia para o novo nascimento? Bem, há a recepção da palavra de Deus. Isso é a concepção. 1 Pedro 1,23 diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível,
mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E em Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agradou a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação, ou declaração, ou proclamação. Também é obra do Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo nos convence de nossos pecados. Você não pode vir a Cristo, a menos que o Espírito Santo o convença e o atraia. João 16 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele usará as orações de uma mãe. Ele usará uma experiência trágica. Ele usará o sermão de um pastor. Ele usará um folheto ou algo que você tenha lido na Bíblia. O Espírito Santo dá nova vida. A Bíblia ensina que estamos mortos em pecado, mas Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. O homem precisa de nova vida, e essa nova vida é trazida pelo Espírito Santo. Esse é o novo nascimento. E isso pode acontecer com você nesta noite. Você pode sair daqui renascido e começar a vida de novo com Jesus Cristo, nascido do alto. Além disso, a Bíblia ensina que quando você recebe Cristo, o Espírito Santo vem habitar em você. Ele habita convosco e estará em vós. A Escritura diz: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele lhe dá um novo poder, pois recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder pode vir de Deus a partir de hoje, começando nesta noite. Li sobre uma mulher que tentou fazer o teste de motorista pela 38ª vez e falhou na Inglaterra. Talvez você tenha tentado quase tantas vezes na religião, mas ainda não encontrou. Você ainda está procurando, ainda está se perguntando, ainda está incerto sobre o futuro, não tem certeza absoluta. Você foi batizado e confirmado, talvez, e você esteve na igreja, ou talvez seja um líder na igreja, mas algo está faltando, ainda há um vazio aí, ainda há uma busca aí, ainda há uma incerteza aí. Estou pedindo a você nesta noite que entregue o controle ao Espírito Santo para guiar e dirigir sua vida. Você pode fazer isso hoje à noite, e eu vou pedir que faça isso. Você pode perguntar: bem, o que eu preciso fazer? Há 3 coisas importantes que você deve fazer. Primeiro, você deve se arrepender do pecado. Arrependimento significa que você muda seu modo de viver e muda sua forma de pensar. Esteja disposto a permitir que uma mudança aconteça em sua vida. A segunda coisa é pela fé. A fé e o arrependimento andam juntos. Não há uma separação aí. Eles andam juntos. Você se arrepende e crê. Creia em Cristo. Não creia em mais nada para a sua salvação, exceto no Senhor Jesus Cristo. E você o recebe em seu coração e diz: Senhor Jesus, entra, e Ele entrará. Então, a terceira coisa é obedecer a Ele. Diga: Senhor, eu sei que não posso viver a vida cristã, e Billy Graham não pode viver a vida cristã, e eu não posso. Se eu não tivesse a ajuda do Espírito Santo todos os dias, eu seria um fracasso total todos os dias. Quanto a viver a vida cristã, sou um fracasso grande parte do tempo. Mas é o Espírito Santo que vem e vive através de você e em você, e lhe dá um poder para resistir à tentação que você nunca teve antes, e lhe concede uma nova alegria e uma nova paz que você nunca soube que existia. Tudo isso pode ser seu nesta noite. Se você estiver disposto a dizer: Senhor, eu realmente me arrependo, eu realmente te recebo, eu abro meu coração para ti, eu vou pedir que você faça o que já vimos centenas de pessoas fazerem. Vou pedir que você se levante do seu lugar, aqui na frente e aí atrás, bem no fundo, e venha e fique aqui na frente e diga:
a ouvir: eu realmente te recebo. Estou disposto a me arrepender dos meus pecados. Quero que haja uma mudança. Quero saber que fui salvo. Não tenho certeza de onde estou agora, mas quero saber. Levante-se e venha. Vamos esperar por você. E vou pedir que as pessoas estejam em oração por aqueles que estão tomando esses compromissos agora. E peço que ninguém saia. Este é o momento sagrado do serviço. Muito calmamente, deixem que as pessoas venham, aquelas para quem Deus está falando. Quero dizer uma palavra para você que pode estar assistindo pela televisão. Não estamos ao vivo na televisão. Isso pode ser exibido várias semanas ou meses a partir de agora. Mas você participou deste serviço. Você ouviu a mensagem, ouviu a música, ouviu o testemunho e Deus falou com você. E você gostaria de entregar sua vida a Cristo nesta noite e ter certeza de seu relacionamento com Ele. Vou pedir que você pegue o telefone e ligue para aquele número que você pode ver na sua tela. A maioria das cidades terá esse número. Que Deus o ajude a tomar esse compromisso nesta noite. Built of silence, wrapped in thread, stitched from pages never read. A breath too light for storms to hear, but loud enough to shatter fear. You saw the cracks beneath my glass, but kissed them like they'd never last. I warned you I was made to break, but you believed what hearts can fake. Porcelain hearts in thunder zones don't learn to bend, they break alone. I've got glass bones and paper skin, a fortress made too thin to win. Folded strength in quiet lines, I disappear where pressure shines. You held me like I wouldn't fall, but I was never whole at all. I wrote my name in morning frost on windows where the years got lost.
the sunlight burned it all too soon and left me shadowed by the moon. They called me fragile, called me fake, but never saw the toll it takes to walk on air, to smile through stone, to bloom in dirt that breaks your bones. Not every wound begins with knives. Some echo through unfinished lives. I've got glass bones and paper skin. I've been beneath what lives within. No siren sound when I collapse, just silence filling all the gaps. You thought I broke from outside in, but it was never that simple to begin. This isn't weakness, it's design to fracture slow and still look fine. So don't be shocked if I dissolve. I'm not a puzzle you can solve. I've got glass bones and paper skin, but I've survived the fire within. Not all who shatter turn to dust. Some build a throne from broken trust. So if I crack, just let it show. There's strength in what the fracture knows.